E aí, meus amores, tudo bom? Hoje na nossa aula de português vamos falar sobre encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos e fonemas, né? Começando. Os encontros vocálicos, né? O nome já é sugestivo, é encontro de vogais. Percebemos aqui que ao escrever a palavra rei, há um encontro de duas vogais em uma palavra, certo? É e i. Quando isso acontece, né, nós dizemos que houve um encontro vocálico, porque teve encontro de duas vogais juntas. Nossos encontros vocálicos, eles se dividem em três grupos. O grupo dos ditongos, dos tritongos e dos hiatos. Vamos entender melhor como funciona cada grupo. Então, na classificação dos nossos encontros vocálicos, o ditongo é quando acontece a união de duas vogais em uma mesma sílaba. Como que eu vou saber isso? Para saber se a palavra é ditongo, hiato ou tritongo, eu terei que separar a sílaba delas. E é muito fácil. Para separar a sílaba, basta eu saber, toda vez que eu abro a minha boca, estou emitindo um conjuntinho de sons. E esse conjuntinho de sons são as minhas sílabas, né? A, Uá. Olha só, eu abri a boca 2 vezes para falar o A e depois para falar o Guá. Percebem aqui que na minha segunda sílaba ficaram duas vogais juntas? O U e o A. Quando isso acontece, quando duas vogais ficam juntas numa mesma sílaba, elas ganham o nome de ditongos. A classificação fica de ditongo. Temos o outro exemplo aqui. Ma. Olha só. Primeira sílaba. Ma. Dei. Ra. 3 sílabazinhas. Olha a minha sílaba do meio. Vocês perceberam que tem duas letrinhas juntas? Duas vogais, perdão. É o E e o I. Então, duas vogais juntas eu chamo de ditongo. A mesma coisa acontece com papai. Vamos separar? Pá, pai. Na nossa última sílaba, o A e o I ficam juntos. Então, se tem duas vogais juntas, é ditongo. Bom, agora o hiato, como que ele é? Ele é o encontro de duas vogais. O etinho ou o ditongo tem uma diferençazinha. Mas quando são pronunciadas, quando essas duas vogais são pronunciadas, elas ficam em sílabas diferentes. Agora ficou mais fácil de entender, né? Quando ela tá na palavra todinha junta, ficam duas vogais juntas. Mas quando eu vou pronunciar, quando eu vou separar as sílabas, elas vão ficar separadas. Olha só, a palavra pia. Quando vamos separar a sílaba dessa palavra, a vogal A fica separada da vogal I. Ó, pi, a. Repararam que essas duas vogais ficavam juntas, mas quando eu separei a sílaba delas, elas ficaram separadas? Então, por esse motivo delas ficarem separadas, elas ganham o nome de hiato. A gente tem o mesmo exemplo aqui embaixo, ó, a palavra lua. A palavra lua possui duas vogais juntas na palavra. Agora vamos separar. Lu, a. As vogais se separaram. Se elas se separaram, elas são o hiato. Vamos ver o exemplo do cadeado, ó. Ca, de, a, do. Olha só, as duas vogais que eram juntas, aqui na nossa separação de sílabas, ficaram separadas. Então, ela é um hiato. A outro exemplo aqui, de, a. Vogais que eram juntas se separaram. Por último, ó, pi, a, da.
vogais que eram juntas se separaram, então é um hiato. Agora vamos para a nossa última classificação de encontro vocálico, que é o tritom. O tritom é o encontro de 3 vogais em uma mesma sílaba. Então, a gente tem um exemplo aqui do Uruguai. A gente percebe quando falamos, o som das 3 vogais se pronunciam junto. Então, quando a gente separa a sílaba, essas 3 vogais ficam juntas, ó. O, uru, guai, guai, juntinho. Olha só, quantas vogais tem aqui? 3, né? Se tem 3 vogais, é um tritongo. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. De país também, ó. Paraguai. Olha só, Paraguai tem um final igual do Uruguai. 3 vogaizinhas juntas. 3 vogaizinhas juntas. 3 vogais é um tritongo. O exemplo aqui. Último exemplinho. A palavra iguais. Como eu separo a sílaba, ó? Que sonzinhos, que conjuntinhos de sons que eu pronuncio quando eu abro a boca? Iguais. Ó, o i fica separado e o guais junto. Quantas vogais eu tenho aqui? U, A e I. 3 vogais, né? 3 vogais é um tritongo. Entendido? Vamos para o nosso próximo. Agora vamos falar dos encontros consonantais. Muito fácil. Os encontros consonantais igual aos encontros vocálicos já dá uma diquinha no próprio nome, né? É o encontro de 2 consoantes em uma mesma sílaba ou também em sílabas diferentes. Vamos ver o mesmo exemplo aqui. Eu tenho 2 consoantes juntinhas, elas estão se encontrando aqui, ó. O P e R, o C e o R, C e R de novo, B e R, P e R de novo. Prato, cravo, criança, brinquedo, primo. O encontro consonantais dessas palavras acima, elas ocorrem na mesma sílaba. Por que elas ocorrem na mesma sílaba? Uma regra que não pode ser esquecida. Toda consoante L e R sempre ficam juntas em uma única sílaba. Se eu for separar prato, vai ficar assim, ó. Prato. Eu nunca posso separar o P do R, ou C do R, ou B do R, ou o BL. Toda consoante que tiver o encontro de L e de R não podem ficar separadas. Elas têm que ficar juntas, igual aqui em cima. Entendido? Os dígrafos, né? Vamos prestar atenção aqui nesse exemplo de palavras que eu tenho aqui. Carro, ninho, formigueiro, folha e pássaro. A gente percebe que algumas consoantes juntas, o encontro de algumas consoantes juntas, né? Mas será que o som é pronunciado 2 vezes? Ou não? Vamos ver por que isso acontece. Por que será? Em todas elas, só ouvimos o som de apenas uma letra. Isso acontece quando damos um nome a um dígrafo. O que são dígrafos? São representados pelos encontros dessas consoantes aqui, ó. CH, LH, RR, GU, SC, XC, SC cedilha, SS e QU. Eles são dígrafos. São 2 letras que juntas possuem apenas um som. 2 letrinhas que juntas formam um som só. Cada letrinha tem seu som, mas essas aqui especialmente, quando ficam juntas, elas se transformam em um único som. A gente pode
perceber que a minha segunda regrinha da separação de encontros consonantais é que os dígrafos, esses aqui, eles não se separam. Somente o RR, que nunca fica junto, o SS, que também não ficam juntos. Vale destacar que o GU e o QU sempre aparecem antes de vogais E e I. Então, se eu tenho um QUA, né, de quais, não vai ser dígrafo. Só vai ser dígrafo se aparecer antes de E e de I. E foi o que eu falei lá atrás, né? RR, SS, SC e SC cedilha, elas se separam, nunca podem ficar juntas na mesma sílaba. Por último, vamos falar dos nossos fonemas, né? O que são fonemas? Toda vez que a gente fala uma palavra, a gente emite um som, né? Então, e as palavras são formadas por letras. E essas letras emitem sons. E esses sons a gente chama de fonemas. Então, fonemas são os sons das letras. Cada letra tem um som, cada letra tem o seu fonema. Vamos ver agora, assim, a diferença entre a letra e o fonema, né? Observe que se a gente escrever a palavra girafa, a primeira letra é a consoante G. Agora responda a pergunta: existe uma outra letrinha na nossa língua portuguesa que tem o mesmo som que a letra G? Se a gente parar para pensar, tem o J. Com a letra J a gente pode escrever jeito, jiló, jaula, joaninha, joelho e outras. Ela tem um som parecido com a letra G. Então, isso não quer dizer que a palavra girafa vai ser escrita com a letra J, né? O som, o fonema é o mesmo, mas a letra é diferente. Agora, para a gente contar a quantidade de fonemas, a gente precisa seguir algumas regrinhas, né? A gente tem um exemplo aqui da palavra rato. Quando eu falar a palavra rato, a gente tem o som da letra R, da letra A, da letra T e da letra O. Olha só, 4 letras e 4 fonemas. Agora a gente tem o exemplo da palavra hoje. Hoje tem 4 letras, mas só possui 3 fonemas. Por quê? A gente não emite o som da palavra H, da letra H, perdão. Porque a letra H, ela tem um som mudo. Então, a gente só apresenta o O, o J e o E. O, G. Então, possui 4 letras, mas 3 fonemas apenas. A gente tem um exemplo agora ao contrário da palavra axila. Nesse caso, a letra X, ela tem um som de K e de S, ó. Axila, Ki e Sila. Axila, Ki e Sila. Então, ela possui letras, fonemas a mais, sons a mais do que letras. Cadê minha canetinha? Olha só. O X aqui, ele possui 2 sons. Por isso que a nossa quantidade de fonema vai ser diferente da minha quantidade de letra. Porque uma letrinha só está emitindo o som de 2. Isso acontece também diferentemente com nossos dígrafos. Bom, diferentemente vai acontecer no caso do dígrafo. Por quê? Lembra que eu falei que o dígrafo são 2 letras que possuem um único som? Por exemplo, da palavra galho. Eu tenho aqui 5 letras, mas apenas 4 fonemas. Por que eu só tenho 4 fonemas? Prestem atenção aqui. Eu pronuncio o som da letra G, pronuncio o som da letra A, pronuncio o som da letra O.
Mas as letras L e H, como são dígrafos, juntas elas possuem um som só. Então tem o som da letra G, A, L, H, que é um som só, e letra O. Portanto, 4 fonemas e 5 letras. Entendido, meus amores? Dúvidas já sabem, né? Podem comentar aqui.